Vamos lá então, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia. A Kathleen, é isso? Kathleen, tudo bom, lindinha? Seja bem-vinda. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da nutrição e desintoxicação do seu organismo. E também a gente vem hoje falar sobre assunto de academia, como fazer massa muscular e perder gordura, seja pouco ou bastante, localizadas ou não, muito sobrepeso ou pouco sobrepeso e de forma correta, responsável e que você possa manter com facilidade depois. Então hoje o nosso tema é como os hormônios interferem negativamente e positivamente no seu ganho de massa muscular. Bom dia, Fernanda. Bom dia, A Fernanda está aqui comigo. A Fernanda é nutricionista e ela participa desse nosso projeto do emagrecer e manter. Vamos lá, Fernanda. Isa, qual o papel dos hormônios no ganho de massa muscular? Então, Fer, assim como muitos nutrientes, os hormônios e principalmente a testosterona, né? Mas tem o GH, tem o IGF-1, né? São hormônios para crescer o músculo. Eles são extremamente importantes no ganho de massa muscular, né? Então, sem esses hormônios, né? Do crescimento, sem a testosterona, fica meio que impossível fazer massa magra, né? Fazer massa muscular. Isa, além desses hormônios que você já citou, quais são os outros que participam da construção de massa muscular? Então, aquilo que eu falei, esses são os principais. Agora, além dos hormônios, a gente tem que pensar nas estruturas, né? Aí as pessoas perguntam, mas testosterona é hormônio masculino, né? É um hormônio que tem 10 vezes mais no homem, mas é um hormônio que a mulher também tem e a mulher também precisa, né? Não só para fazer massa muscular, tá? Mas para ter equilíbrio metabólico também, né? Descontrole hormonal, né? É uma das coisas que faz você ter gordura localizada, porque não necessariamente aquela pessoa que consegue fazer massa magra, ela consegue não ter gordura localizada. Às vezes a pessoa consegue fazer massa magra, né? E ela precisa dos hormônios principalmente para isso, né? E esses três principais, a testosterona, o GH e o IGF-1, que são os hormônios de músculo principais, né? Mas o descontrole de outros hormônios interfere na absorção do músculo desses hormônios. Então a gente tem que ter todo um equilíbrio hormonal, né? E aí a gente tem que pensar em causas, né? Aí a gente também, para ter esses hormônios e não só circulantes, mas a gente precisa que eles sejam aproveitados no corpo, né? Aí a gente precisa das glândulas hormonais em equilíbrio e a gente precisa de algumas vitaminas e minerais. Então, essa questão de hormônio não é só ir lá e tomar uma testosterona, né, para fazer músculo, né? A pessoa vai e fica tomando testosterona para fazer músculo, né? Então não é só isso, a gente precisa que seja bem aproveitada essa testosterona, a gente precisa que as glândulas produzam também de forma natural, porque o excesso também desses hormônios, por mais que você esteja fazendo músculo e tal, a longo prazo o excesso traz muitos prejuízos. E esses outros hormônios principais, ou melhor, os três principais que você falou para nós. Sim. E você disse que tem outros. Esses outros, eles são conhecidos nossos, tipo a progesterona, estrogênio? Fernanda, a gente tem mais de 300 hormônios catalogados e já se sabe que existem mais de 1000 tipos de hormônio, né? O bom sono, por exemplo, é importante na história de fazer músculo, porque a gente tem hormônios que a gente cria durante o sono importantíssimo para todo o metabolismo do nosso corpo. Porque não adianta você ter uma substância no corpo, mas você não tem muito proveito dela e ela, em vez de ir para o lugar certo, no caso, os hormônios de músculo, em vez de ir para os músculos, eles ficam em outras partes do corpo e aí eles fazem mal.
Então, a gente precisa, e o principal hormônio de músculo é a testosterona, ponto. Os outros são os outros. O principal é a testosterona, né? Mas a gente não pode ter ele nem faltando, nem em excesso, né? A falta faz você não fazer massa muscular, e não fazer massa muscular não indica só que você não vai ter um corpo sarado. Não fazer massa muscular significa que você vai ter um coração fraco, um peristaltismo de intestino, de estômago fraco, porque eles também são músculos, né, que precisam de nutriente. Então, não tem a questão do corpo perfeito, né, e a gente precisa desses hormônios para isso, mas tem outras questões também, que os hormônios são importantes. Então, a baixa deles não significa só que você não vai fazer massa muscular, significa que você vai ter em baixa energia, né, libido, alegria de viver, né. Testosterona é nosso hormônio de luta, né? Então, se ele está baixo, você não tem ânimo de luta, você não tem energia, né? Só que o excesso da testosterona faz você ficar agressivo, lutar demais. Então, faz você ficar bravo, agressivo, partir pro braço com facilidade. Pessoas que não se controlam na sua agressividade chegam a ser pessoas que agridem fisicamente, são pessoas que têm descontrole de hormônios, né? Então, os nossos comportamentos têm a ver também com as nossas substâncias e principalmente com os nossos hormônios. Os hormônios regem nosso comportamento. Então, a falta de hormônio faz você ficar apático, o excesso de hormônio faz você ficar ansioso, excessivo nos seus comportamentos e atitudes. Pessoas que falam demais e agridem verbalmente são pessoas com descontrole de hormônios. E você está passando para nós, Isa, situações prejudiciais que os hormônios em elevados níveis atuam no nosso comportamento. Mas Sim. Tem alguma outra forma prejudicial na parte física que o elevado nível hormonal pode trazer? Com certeza. Aqui a gente está falando hoje de hormônio versus músculos, fazer massa muscular, né? Ou hormônios versus não ter gordura localizada, né? O tema hoje é falar meio que de academia, né? A gente sabe que descontrole de outros hormônios, como progesterona, estrogênio, né? E outros hormônios também fazem com que a gente tenha problema de não perder a gordura localizada, né? Às vezes a pessoa é bombada, tem músculo e tem barriga, tá? Eu tenho vários pacientes assim. Não consegue perder a barriga, todos bombados de coxa, de braço, de peito, de glúteo, né? E tem até músculo no abdômen, mas a barriga tá com volume, né? Não tem o músculo na barriga, mas não consegue perder a gordura da barriga, ou do culote, né? Ou da cintura, aquele pneuzinho, né? Tem músculo, tudo bonitinho, mas tem pneu. Então, também tem a ver com descontrole de outros hormônios, né? Então, a gente tem que entender isso. E tem que entender também que quando a gente começa a ter gordura visceral, tem muita gente bombada que tem gordura no fígado, por exemplo. Quando a gente começa a ter gordura visceral, tá? Gordura entre as vísceras, que é o principal que faz ter barriga, tá? Que é aquela gordura amarela, tá? A gordura, essa gordura visceral começa a criar vários tipos de hormônios próprios que fazem como se ela fosse um órgão de metabolismo, tá? Esses hormônios sabotam os seus resultados de academia, tanto no ganho de massa magra quanto no próprio perder essas gorduras viscerais, tá? E aí, para a gente conseguir ter o maior proveito dos hormônios para fazer massa magra, a gente precisa acabar com essas gorduras viscerais, e para isso a gente precisa controlar pâncreas, né, fígado. Mas, voltando à sua pergunta, o excesso, tá, de testosterona, por exemplo, ou de outros hormônios de crescimento, faz você ficar extremamente ansioso, extremamente irritado, né? Por isso que muitas pessoas começam um tratamento estético e tem uma mudança comportamental tão grande, né, de ter depressão. O excesso de testosterona faz a pessoa ficar com depressão.
E aí ela não consegue manter aquele tratamento, porque muitos tratamentos de emagrecer são feitos à base disso, sabe? De exceder muito algumas substâncias que faz com que você tenha outros problemas. Então, o homem com excesso de testosterona, ele pode ter infertilidade, ele atrofia o testículo. A mulher com excesso de testosterona, ela perde mama, ela cria pelo, ela pode enlarguecer o maxilar e ela pode ter crescimento do clitóris, ela fica com um clitóris enorme. Tá? Isso pode causar dor, incômodos, muita sensibilidade, tanto em homens quanto em mulheres, né? Excesso de testosterona faz câncer de próstata, né? E interfere na parte cardíaca e vascular. Então, excesso de hormônio de músculo faz você ter problema vascular, problema cardíaco, você pode ter um derrame ou um problema cardíaco, um infarto pelo excesso do hormônio, né? Então, a gente não pode faltar, porque a falta faz você também sentir sensação de depressão, a falta de testosterona, de apatia, falta de resistência, seu músculo cansa fácil, você não tem força, né? Mas o excesso também causa muitos agravantes, né? Então, nas mulheres, por exemplo, o excesso de testosterona, que é o que faz músculo, faz aumentar a acne. Ter ovário policístico também causa infertilidade na mulher, né? Atrapalha todo o processo de glicêmico, insulínico do corpo, né? Então, a gente precisa sempre ter a responsabilidade, né, de entender até que ponto você pode estar suplementando e quando você tem que parar. Porque o corpo não precisa do excesso para fazer. É que as pessoas, como não sabem ter o controle, não sabem como entender se está faltando, se está excedendo, né? Então, o que acontece? Ou elas estão não tem o hormônio, daí não consegue fazer a massa magra. Eu tenho pessoas que são pacientes que elas perdem gordura, elas estão num tratamento para emagrecer, fazendo academia, elas perdem a gordura, mas elas perdem a massa magra junto. Então é porque faltam vitaminas, minerais e hormônios de músculo. Porque também para absorver testosterona, e aí não é só um caso de ter a testosterona, não adianta eu suplementar a testosterona, por mais que seja natural, né, numa pessoa, né? E mesmo a suplementação de testosterona natural precisa de controle, né? Então, por mais que eu esteja suplementando testosterona, se eu não suplementar às vezes ômega, que faz o proveito da testosterona, por exemplo, não adianta nada, né? Se a gente está suplementando a testosterona, mas o complexo beta baixo, falta vitamina D, C, A, E, vitamina K, também não adianta. Se tem descontrole insulínico, a falta do cromo faz descontrole insulínico, também faz bagunça e desordem hormonal. Aliás, o descontrole insulínico é um dos maiores culpados, tá, de gordura visceral, né? Então, e fígado, né, intoxicado. A falta de magnésio, principalmente, o principal mineral que faz absorver testosterona no músculo é zinco, né? Então, a baixa de zinco também faz você não ter proveito dos hormônios, né? Nos músculos, vamos falar assim, né? Então, sem contar que músculo é feito de potássio, né? Mas também esses nutrientes não podem exceder, então você também não pode suplementar a rodo. Ah, vou tomar testosterona, vou tomar zinco, vou tomar vitamina K, vou tomar cromo, vou tomar complexo B, mas também você não pode exceder, né? O potássio excessivo, ele faz falência renal, né? Você tem que ter proteína também para fazer músculo, né? A proteína e a testosterona ali caminham junto, mas também o excesso de proteína vai dar falência renal, né? Vai prejudicar teu fígado, vamos falar assim. Excesso de ferro, de B12 também prejudica o fígado. Então, é isso que as pessoas têm que entender. A gente precisa do hormônio para fazer massa muscular, mas não pode exceder, não pode faltar, mas também tem que ter o que promove esse hormônio dentro do seu músculo, né? Então, as pessoas têm que entender que a gente tem que entender como está o seu corpo, como está o seu metabolismo,
O que falta em você especificamente, o que está sobrando em você especificamente, né? Se o fígado ficar intoxicado por excesso de B12, ele não absorve ferro, né? Ele também atrapalha lá no processo dos hormônios. Então a gente precisa entender todo esse equilíbrio aí metabólico que a pessoa tem que ter. Por isso que tratamento para fazer massa muscular e perder gordura localizada é muito de pessoa para pessoa, é muito particular. A pessoa tem que entender seu próprio metabolismo para entender o que ela pode consumir, o que ela não pode, o que ela pode suplementar, o que ela não pode. É muito individual. Um tratamento é muito personalizado. Tratamento para fazer massa muscular na academia e perder gordura localizada é muito personalizado. Não tem um tratamento X que vai fazer todo mundo ganhar músculo e perder gordura. Tá? Tem que ser o que acontece no metabolismo específico de cada pessoa, que tem que ser equilibrado e corrigido, né? E a pessoa ela tem que ter esse entendimento dela, que acontece com ela. Nós estamos com uma paciente para emagrecer, e a Fernanda acompanha essa paciente junto, e aí a gente acabou entendendo que uma substância em especial, né, presente em um alimento, que em outro alimento similar não tem, acaba interferindo no processo de emagrecimento dessa pessoa. E em particular, sendo que para o tipo de sangue dela, essa substância poderia, né? Mas o metabolismo dela em si, na atualidade, que ela é uma pessoa com muito sobrepeso, não permite a ingesta dessa substância, interfere na questão renal dela, né? Aí retém líquido, aí interfere no processo de emagrecimento. Então, é isso que a gente tem que entender, né? E é isso que as pessoas, o próprio paciente, as próprias pessoas, os próprios praticantes da academia, eles têm que ter esse básico do entendimento do metabolismo dele na mão dele, né? Até que ponto o que precisa para absorção desse hormônio no músculo, até que ponto ele tem que realmente suplementar. Às vezes a pessoa até tem uma testosterona que aparece lá no exame circulante, mas a minha testosterona tá boa, por que eu não ganho músculo, né? De repente falta ômega, né? De repente falta zinco, né? O hormônio, o SHBG falta, tá baixo, né? A gente tem que entender, né? Quem produz o hormônio testosterona nos homens é testículo. O testículo também tem que estar em equilíbrio para produzir a testosterona. Às vezes toma a testosterona, se parar ela já baixa. Eu tenho muito paciente assim. Toma, daqui a pouco o corpo nem pode mais tomar testosterona, porque já está dando efeito colateral. Aí parou a testosterona, começa a perder músculo de novo e tal, porque ela vai lá embaixo rapidinho. Então você tem que equilibrar testículo, os homens, e as mulheres, ovário e adrenal, né? O ovário é que produz e a adrenal a testosterona feminina, né? Então, às vezes, não é uma questão só de suplementar, mas de equilibrar os órgãos produtores, sem contar com a hipófise, né? Que é o que controla testículo, que é o que controla o ovário e a adrenal, suprarrenal, né? Essas pessoas que suplementam testosterona, só o objetivo delas é buscar o desenvolvimento do músculo ou por outros motivos também? Não, há muitas pessoas, por isso que eu falo, perder músculo já é um indicativo de outras coisas, de perder libido, né? A falta da testosterona enfraquece o coração, né? Então a gente não tem que suplementar testosterona ou outros hormônios, seja feminino ou masculino, hormônios responsáveis por manter massa muscular só para ficar sarado, né? Eles interferem em outros sistemas, da própria fertilidade também, né? Esses pacientes que você falou que eles tomam testosterona e a hora que para, ela cai. É outro objetivo que eles têm, não é? Não, de fazer músculo também. Porque às vezes tem que tomar testosterona porque ela é baixa para fazer o músculo. O próprio médico, às vezes, endocrinologista, indica, né? Mas se ele não tratar as absorções dessa testosterona, se ele não tratar o órgão produtor, né, o equilíbrio glandular, né, as vitaminas e minerais principais para poder ter proveito dessa testosterona,
Hora que ela para, porque a pessoa não aguenta ficar suplementando sintético o tempo todo, hora que ela para, ela perde toda a massa muscular que ela ficou, às vezes 1 ano, 2 lá na academia para fazer. Você entendeu? E perde rápido, questão de 1, 2 meses, acabou, tá? Começa a minar tudo. Do zero. Sabe? Então, a pessoa tem que entender que ela tem que ter um equilíbrio metabólico de hormônios, né? Do corpo, para que ela possa, se for para suplementar, porque, claro, se você quer ficar mais bombado, às vezes o que o próprio corpo produz não é o suficiente, mas pelo menos você tem sustentação e você não precisa tomar uma quantidade muito alta a ponto de ser prejudicial para o seu corpo, né? Então a gente precisa ter esses entendimentos, né? Isa, o que você tem a dizer sobre o formato de consumir hormônios pelas pessoas que frequentam a academia e buscam desenvolver seus músculos? Então, tanto a questão de hormônio quanto a questão de proteínas para fazer músculo, né? Isso é muito irresponsável, né? Ou até de próprios detox feitos de qualquer jeito para perder a gordura, né? Esses termogênicos e tal, para perder a gordura e ganhar o músculo, né? Feito de forma que você não suplementa vitaminas e acaba perdendo nas desintoxicações ou nos processos de emagrecer, né? O que acontece muito. E a gente tem que entender para o próprio fígado conseguir desintoxicar, porque o fígado é o principal responsável pela gordura localizada, tá? A gente precisa equilibrar fígado e pâncreas. Fígado, baço, pâncreas são os principais que fazem você não perder a gordura, tá? Ou reter a gordura, não perder ou fazer com facilidade. Às vezes perde, mas depois ganha fácil. Então, só que a gente precisa de nutriente para que esses órgãos funcionem, né? Por exemplo, o selênio é um dos principais para que o fígado possa jogar toxina fora. Então, as pessoas não entendem, elas acham que só jogando toxina. O órgão não precisa de nutriente para conseguir ter eficiência no seu funcionamento. O pâncreas precisa dos seus nutrientes, né, para funcionar, né, e não enlouquecer e descontrolar e começar a ter resistência insulínica porque ele está trabalhando errado, né? Então a pessoa precisa entender isso, que ela tem que ter a responsabilidade de entender o que está faltando. Então a pessoa vai, suplementa proteína, suplementa hormônios para fazer músculo, né? E aí não para pensar, fica suplementando, o que está excedendo, o que está faltando, né? Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, quero fazer massa muscular na academia, quero aumentar meu potencial de massa magra e quero diminuir minhas gorduras localizadas, né? Ao passo que se você aumenta a massa magra, o corpo consegue diminuir a gordura amarela, né? A gordura visceral e as gorduras localizadas. Só que você precisa de uma lista de exames para entender, né? O que especificamente seu metabolismo precisa para regular, né? Que nutrientes estão faltando, o que falta você suplementar, que órgão você precisa regular o funcionamento dele, porque o órgão não pode estar acelerado nem lento para esses processos, né? Então você precisa ter isso muito claro com você especificamente, né? Eu tenho paciente que nem por um decreto consegue diminuir gordura, né? Nem por um decreto. E quando você vai ver, a pessoa não tem diabetes, ela tem falta de insulina, tem insulina baixa demais. A insulina alta demais é um problema para a gordura localizada, mas ela baixa demais também, o corpo nunca quebra a gordura. Às vezes a pessoa até se alimenta bem, come muito bem, né? Não tem diabetes, você vai lá, hemoglobina glicada, glicose, tá tudo certinho. Aí você vai verificar a insulina tá baixa demais. Então nem aquele pouquinho da fruta, que ela é bem naturalista, vamos falar assim, o corpo não joga fora, ela acumula, né? Porque a insulina tá baixa. Então é isso que as pessoas têm que entender, sabe? E o processo insulínico ali, junto com a parte hormonal, é fundamental. Tá? O descontrole insulínico, o descontrole de glicose, ele interfere muito na questão de hormônios para o músculo,
né? Então a pessoa tem que fazer exame, tem que saber o que falta para ela, tem que saber tudo isso. Isa, eu ia te perguntar como regular os níveis de hormônio de forma segura e saudável. Você comentou do exame, esse é o primeiro passo. Tem algum outro que a pessoa precisa fazer? Aprender a se conhecer, aprender a entender os sinais do corpo. Isso é uma das coisas muito importantes que a gente ensina no curso. Ela tem que saber ler seu corpo, né? O seu corpo dá sinais, né? O que tá certo, o que não tá, o que serve, o que não serve. Isso é tão facinho de fazer, isso é tão simples. A gente ensina até os pacientezinhos criança com sobrepeso, até eles sabem, tia, eu tive isso tal dia, mas eu sei que é porque eu fiz isso e aquilo de errado, né? Eu entendi que foi isso que eu fiz, que daí interferiu aqui. Então, isso é uma coisa muito simples, né? Que é o diagnóstico visual. O nosso corpo fala, o nosso corpo, ele dá sinais, né? E também, claro, os exames de sangue, principalmente, muito importantes, né? Extremamente fundamentais. Então, quem está suplementando cada 3 meses, incondicionalmente, né? Seja hormônio ou proteínas, né? Outros tipos de suplemento, principalmente esses de academia, que se excederem, eles são extremamente prejudiciais. A pessoa, a cada 3 meses, ela tem que estar acompanhando com os exames, né, dentro daquilo que a gente precisa assistir, como tá, se não tá excedendo, se não tá faltando, se o corpo tá metabolizando, né? Às vezes, o corpo tá respondendo. Isso. Às vezes o corpo tá dando indício lá que tá certinho, mas quando a gente vai perceber, não tá tendo retorno no corpo. Então tá faltando metabolização também, né? Tudo isso a gente consegue entender com esses olhares, de você observar teu corpo, de você observar seus exames, né? Então a gente tem que ter um olhar de juntar o Lé com o Cré, o tique e o teco, né? E fazer aí uma analogia, né? Fica tão automático, Fernanda, quando a gente começa a aprender, né? A gente falando assim parece muita coisa, sabe, Fernanda? Até a Fernanda ficou meio assim, né? Eu sei que quem tá assistindo parece muito, né? Mas é tão simples e é tão óbvio, faz tanto sentido quando a gente começa a usar no dia a dia, sabe? É tão simples de observar, né? E fica tão automático que faz parte da vida depois, sabe? Você saber ler no seu corpo, saber ler lá um exame e falar, agora eu entendi por que e tal, vamos corrigir aqui e ali. É muito simples, muito simples. E como as pessoas fazem para saber que lista de exames elas devem pedir, como interpretar, fazer a leitura desses exames e como suplementar os hormônios delas? Então, uma das coisas é assistir nossas lives, né? Nós temos cursos para isso, então se as pessoas entrarem nos nossos cursos, elas vão poder ter todas essas informações, né? Nas nossas aulas, né, a gente às vezes disponibiliza algum material nesse sentido, então é só assistir nossas aulas. Nós vamos ter uma aula onde a gente vai explicar melhor sobre essa questão de fazer massa muscular, perder gordura localizada ali na academia, né? Fazer exercícios, ganhar músculo, perder gordura de forma responsável, porque muitas pessoas, por falta de hormônios de músculo, por falta de nutrientes de músculo, acaba rompendo o ligamento lá na academia, né, machucando a coluna, acaba rasgando o músculo. Eu tenho paciente que rasga o músculo quando está fazendo musculação, né, e isso tudo é falta de nutriente de músculo. Pessoas querem fazer bastante exercício para ter saúde, inclusive, às vezes o objetivo nem é ficar sarada, é ter saúde mesmo, é fazer músculo para ter saúde, né, mas aí acaba não conseguindo manter o exercício porque sente muita dor no processo e tem que parar, né? Mesmo, dor limitante de ter que parar a academia. Então a gente não pode do tudo pro nada, sabe, Fernanda? A gente tem que fazer a coisa de forma correta. Quem sabe a gente lança aí uma tendência, né, das pessoas fazerem academia de forma produtiva, né, de forma saudável, produtiva, para ela chegar em qualquer tipo. Se eu pensar assim, não, é possível, Fernanda. Não, meu foco é chegar nisso, porque o ideal para cada pessoa é muito diferente, sabe, Fernanda? Meu ideal é X,
você saber como seu corpo funciona e a forma que você chega no X que você colocou na sua cabeça, que é o ideal. Para outra pessoa, meu ideal é Y. Então, você saber o que você precisa, você ser autodidata. Né? O que a gente quer aqui com os nossos cursos é dar essa autonomia, né? Eu quero esse resultado, então eu tenho autonomia de entender meu corpo e entender o que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado, né? Y, X, Z, né? Não importa, né? Então, é isso que as pessoas precisam e a gente dá essas ferramentas do que elas precisam para ter esse entendimento e depois para acompanhar todo esse processo, que é simples, é fácil, sabe? A gente só tem que saber quais são, né? Esses processos e esses caminhos. E são, assim, vitais, Fernanda, para quem quer ter tanto a produtividade quanto para depois manter. Porque o problema das pessoas é chegar lá e depois piorou é manter, depois que chegam, né? Lá na academia, né? Então é isso. Você saber o limite do seu corpo, tipo, tem pessoas, Fer, que só de ter esses cuidados que a gente está enumerando aqui, quando aprende com a gente, pode ter mais furadinhas e aquilo não vai interferir, né? Tem pessoas que tem que ter menos, né? Porque a grande pergunta e interrogação é, a partir do momento, então, que eu conheço tudo isso, que eu sei como me alimentar, né? Que eu entendo o meu metabolismo, né? O horário correto do exercício, né? O exercício perfeito para o meu organismo, né? Aí jamais vou poder comer outra coisa, fazer outra coisa, furar, né? De repente curtir com os amigos e tal, não, pelo contrário, né? Você conhecendo bem seu corpo, né? E você sabendo ter o controle do seu organismo, você sabendo o que você tem que fazer, né? Eu mesmo sei quando eu dou uma furadinha com a minha família, né? Que tipo de alimento eu vou comer no outro dia ou nos próximos dias que vai fazer eu compensar, né? Porque eu conheço meu metabolismo, né? Ou que exercício a mais eu tenho que fazer para ter aquela compensação e aí não ter prejuízo em tudo que eu lutei para conquistar lá na academia, né? Então, isso é importante, né? A gente entender. Então, é por aí, Fernanda. É por aí, é fácil, sabe? Aí você pode fazer suas furadas, né? Pode ter o dia de comer aquilo que gosta, mesmo que aquilo que gosta não é o perfeito para você ter uma massa muscular legal, né? A perda de gordura localizada. Mas que você pode, em alguns momentos, furar, depois que você já chegou no seu objetivo, né? Depois que chegou no objetivo, essas furadas podem ser até maiores, né? Mas se você conhecendo seu corpo, você conhece também o limite disso, entende? E aí você consegue controlar muito facilmente para a vida. Porque não é um ensinamento que você aprende para tal faixa de idade, que vai servir só para agora, só, né? Não, é para vida, você vai aprendendo a se conhecer. E a questão dos hormônios é muito importante para a vida também, porque a gente tem várias mudanças hormonais no longo da vida, e aí a gente tem que aprender a lidar com isso, a saber como suplementar para se manter jovem, saudável, bonito, sarado, porque dá para ter 80 anos com músculo, tá, Fernanda? Eu já vi casos desses, inclusive no Fantástico. Isso, dá para ter 80 anos com músculo, sarado, barriga tanquinho e tudo mais. É só aprender como funciona seu metabolismo e como manter ele no longo da sua vida, né? Que tipo de exercício seu corpo precisa. É claro que tem pessoa que precisa de mais exercício para ter o mesmo resultado que aquele que faz menos consegue. Vai de metabolismo para metabolismo. Às vezes também, seu metabolismo também é bom de fazer músculo. Aí o outro faz músculo facinho, porque ele tem hormônio na medida, né? Ele tem a insulina dele na medida, as vitaminas minerais na medida, e o outro demora para fazer, porque às vezes até o metabolismo dele faz bem, só que ele não deu matéria-prima. Não deu hormônio, não deu proteína, não deu o que metaboliza esses hormônios, não deu um equilíbrio para suas glândulas, né, que produzem hormônio. Então, às vezes a pessoa fica lá naquela dificuldade e sendo que é tão simples otimizar tudo, né? Bacana. Legal. Beleza? É isso? Então, a dica de hoje é, né?
aprendam sobre seus hormônios, né? Para se olhar no espelho, né? Para entender se tudo isso em você está equilibrado e ir atrás de procurar saber mais sobre isso, né? O mundo é de quem detém conhecimento, o poder é de quem detém conhecimento e o poder total é daquele que usa o conhecimento que detém. Porque também não adianta a gente saber, aprendi lá com a Isa e tal, mas não usei nada. Né? Então não adianta, a gente tem que assim, ó, cada informação que pega aqui, seja com a Isa, com outros profissionais aí responsáveis, coerentes, a gente pegar essas informações e já usar, né, para que a gente possa já ver o resultado e falar, não, tá certo, é isso aí mesmo, entendeu? Tá bom? Então espero que vocês usem, espero que tenham tido proveito da nossa live de hoje e gratidão por estarem com a gente. Obrigada, um bom dia, fiquem com Deus. Tá? Até amanhã às 11 da manhã. Tchau, tchau!